Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia aí para todos vocês. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é um domingo chuvoso em boa parte do Brasil e eu espero que você e sua família estejam em paz e que a sua mente, caso não esteja em paz, possa se conectar, se reconectar com esse estado de harmonia. Lembre-se, meus amigos, que a oração é uma forma rápida da gente ligar para Deus. Né? E o interessante é que a gente liga para Deus e descobre que Ele atende dentro de nós, né? A chamada não toca lá fora, toca aqui dentro. Ao entregar nosso coração, elevar nossa vibração numa prece verdadeira, a gente se conecta com essas vibrações superiores da vida e, uau, né? A gente fica muito mais apto aí para poder vencer as batalhas do nosso dia a dia, né? Do nosso íntimo. Então, otimismo sempre para esse nosso dia que está só começando. Olha, hoje eu queria conversar um pouquinho com você aqui na nossa pílula sobre almas que se distanciam, corações que vão se distanciando uns dos outros sem perceber. Eu me refiro, meus amigos, a relacionamentos, principalmente relacionamentos entre pessoas próximas ou que já foram próximas, amigos, familiares, casais, companheiros de trabalho, sabe, relacionamentos próximos. Existe uma espécie de aforismo indiano que eu acho muito interessante que fala o seguinte: por que que duas pessoas gritam uma com a outra? E aí vem a resposta: porque seus corações estão muito distantes. Exatamente por estarem muito distantes, se eles falarem baixinho, um não consegue mais escutar o outro. Por isso começam a gritar. Porque se os corações estivessem pertinho do outro, com certeza, né? Uma fala tranquila, serena, conseguiria chegar ao ponto comum. Gente, sem se dar conta, a gente acaba, nós já falamos disso aqui muitas vezes, né? A gente acaba criando muitas formas de violência sem precisar agredir fisicamente o outro. E uma dessas maneiras é a maneira como a gente fala, sabe? A forma como a gente fala. Mesmo tendo razão em alguma situação, ou pelo menos achando que a gente tem razão, isso não nos dá o direito nunca de sermos cruéis na nossa maneira de falar. É muito importante lembrar que a fala ela é carregada de magnetismo. Quando nós falamos, nós envolvemos o nosso sentimento através da nossa fala. Um escritor famoso francês chamado Michel Foucault costumava dizer que a fala é como um petardo. Quando você o joga, ele já não tem mais como voltar atrás, mas ele vai alcançar o seu alvo. Então, meus amigos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Talvez não seja, simbolicamente, esse seja um dos grandes motivos que a gente reencarnou, que é com dois ouvidos e uma boca. Porque a gente tem que saber muito bem quando nós vamos abrir a nossa boca. O nosso ponto aqui é que muitas vezes eu percebo, né, claro, na minha vida, no meu redor e as histórias que eu vou ouvindo, a quantidade de conflitos que seriam evitados. E eu não falo conflitos saudáveis que fazem a gente crescer. Eu falo conflitos no sentido pejorativo mesmo, completamente desnecessários, se a gente soubesse falar. Sabe, é o chefe na hora de uma reunião que vai dar um feedback para o funcionário fazer isso de uma maneira sábia. É o funcionário quando vai falar com o seu chefe de alguma coisa que está errada, eu nem gosto dessa palavra chefe, líder, de uma maneira sensata. É o pai orientando o filho ou a filha sobre como agir, sendo firme quando necessário, mas deixando, né, a ternura transparecer no porquê da sua firmeza. E o filho ou a filha, quando tem que falar mais duro com os pais, ser firme, mas deixando claro o respeito e o carinho na comunicação. E o que falar, gente, de marido e mulher? Muitas vezes pessoas, namorados, né, começam bem felizes, falando eu te amo, a gente brinca das frutas, né? Ah, você é meu quitute. Começo é uma maravilha, né? Ah, você é meu isso, meu aquilo. Daqui a pouco passa um tempo, você é meu abacaxi. Né? Mudam as frutas, mudam as frutas. De maçãzinha, viram abacaxi. Mas por que que isso ocorre? Dentre os inúmeros motivos, por causa do distanciamento dos corações. Aprender, meus amigos, a falar e expor aquilo que a gente sente com carinho, com afeto, é um exercício constante. Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu sei que não é. Mas a gente não pode desistir de tentar. Importante não é se o outro vai concordar ou não com o que nós estamos dizendo. O importante é a maneira como a gente expressa aquilo que a gente diz, aquilo que a gente sente. Isso é muito sério. Certa vez, Chico Xavier aguardava Ramiro Gama, um dos seus grandes amigos e que veio se tornar um grande biógrafo do Chico, né? Lá em Pedro Leopoldo. E aí o Ramiro Gama estava com um amigo, ele, o próprio Ramiro conta essa história no hotel, falando sobre a verdade. E como que a verdade, muitas vezes, podia ferir.
né? Como que a verdade, falada de uma maneira equivocada, ela poderia causar um efeito contrário. E isso era uma situação muito delicada. E aí, então, Chico, quando os encontrou, né, mostrando que tinha um conhecimento enorme, porque o Chico não estava fisicamente presente, né? Fala assim, Ramiro, Emmanuel costuma nos dizer que a verdade é como um diamante. Se você pegar um diamante e jogar no rosto de alguém, ninguém quer, porque vai ferir. Mas se você pegar um diamante e envolver, né, numa caixa bonita, linda, com muito carinho, a pessoa vai te agradecer. Então veja, meus amigos, que até para falar a verdade a gente tem que saber como falar. Imagina só o tato que o mundo espiritual tem para nos auxiliar, muitas vezes nos preservando de uma série de coisas. Você pode ter certeza que quando uma situação grave acontece a você e a mim, é porque todos os outros caminhos mais suaves já falharam. Essa situação grave muitas vezes é a última alternativa que o mundo maior se utiliza para ver se chama a nossa atenção, para a gente mudar a maneira de pensar, de sentir, de agir. Mas você pode ter certeza que se outras maneiras mais suaves tivessem funcionado para a gente, elas certamente teriam sido percebidas pelo nosso coração. Então, onde é que eu quero chegar? Aproveita o seu domingo de hoje para você refletir sobre o que você pode fazer para ficar mais perto das almas que você ama, não é? Não adianta com essa desculpa de eu sou verdadeiro, eu falo o que eu penso, eu tenho que fazer, porque isso não te dá o direito de ser cruel. E muitas vezes a gente perde uma encarnação toda, uma existência inteira de felicidade, de alegria, porque nós queremos ter razão. Nunca coloque o seu ego na frente do seu coração, porque esse é o erro que a humanidade tem cometido sistematicamente. Quando o ego ele entra na frente do nosso coração, ou seja, o desejo de aparecer, de chamar atenção, nossa insegurança, a violência de se expressar naquilo que se sente, o nosso coração começa a ficar pequenininho e distanciado dos outros corações. E aí chega uma hora, né, meus amigos, que de tanto ser agredido pelas palavras, as pessoas que te rodeiam, que me rodeiam, claro, elas vão se defender e vão começar a se afastar. E aí a gente começa a perceber almas que se amam distantes pela falta de cuidado na hora de falar, na hora de se relacionar. Então, que esse domingo de hoje seja inspirador para você. Que você se sinta muito mais repleto de amor e de carinho e trabalhe esse relacionamento saudável, falando claro que tem que ser falado, compartilhando o que tem que ser compartilhado, mas sem nunca perder o carinho, o respeito, a dignidade. Lembrando que existe um outro ser humano na sua frente que, assim como você, também quer ser muito bem tratado. Tá bom? Luz e paz aí para o seu coração, muita energia positiva para você. E eu convido você a fazer de novo aquele exercício que eu encaminhei na pílula dupla do Evangelho de sexta-feira, o exercício do cantinho de amor. Até hoje tem gente me falando desse exercício. Que bom, né? Fico feliz vocês terem gostado. Faz o seu cantinho de amor hoje, fique em silêncio, crie o seu cantinho de amor no seu coração e traga para ele todos aqueles que por algum motivo você tem tido dificuldade de se relacionar. Deus há de iluminar, eu tenho certeza disso, e você vai se sentir extremamente mais afável e hábil para se conectar com o outro. E só para terminar, gente, antes que alguém fale, mas o outro não muda, repito, isso é problema dele. Nosso dever consciencial é com a nossa atitude, é com a nossa reforma íntima. O que o outro vai fazer é o livre-arbítrio dele, mas o que eu faço, bem, esse livre-arbítrio é meu. Que Deus te abençoe, luz e paz, e até breve, meus queridos amigos, até muito breve, com corações mais próximos.